Depois de lá, fiz logística para autopeça, então ainda dentro da TCI. Depois fui para a B2W, fiquei 5 anos na B2W, então lá passei por tudo que tu pode imaginar. Eu brinco que a Tapanessa é escola maior do que uma empresa grande do tamanho que era e se estruturando. Então eu peguei a B2W no pós proibição de venda. Então quem é mais velho no e-commerce vai lembrar, a B2W em 2010, em 2011, teve lá proibida de vender pelo Procon do Rio de Janeiro, porque não entregava. Então eu peguei aquele pós-venda. Ela ali, tinha um problema de logística e tu foi para lá para trabalhar com logística. Então tu estava no coração do problema. Estava no cerne do problema. Então ela tinha um problema de operações de fato, né? Então quando a gente fala assim, de operação, tu acaba englobando todo o processo, né? Então a logística, ela é um coração importante, um meio importante, mas ela está interligada muito com a parte comercial, muito com o que tu está fazendo de ação. Então todo esse meio, todo esse processo tinha coisa para ser azeitada. E a gente vai para lá para tocar a parte de operações de fato. Nós fomos os primeiros gestores a ser contratados pela B2W que não eram lojas americanas, ou seja, não tinham vindo das lojas americanas, lá, empresa mais antiga, enfim, com alguns modelos de negócio mais estruturados para aquele modelo de varejo, né? Não tanto para o e-commerce como a gente vinha fazendo naquela época já. E então lá, foi uma puta escola. Mas a tua contratação ela já aconteceu para resolver esse problema? Ela aconteceu para resolver esse problema. Na realidade, eu fui junto com um diretor na época, que era o Enéas Zamboni, um cara para mim que é uma das maiores cabeças hoje de quando tu fala de logística para e-commerce no Brasil. Conhece muito e tem uma forma de atuação muito bacana. Então o Enéas me levou, ele trabalhava comigo já na TCI na época. Ele já tinha sido B2W há muitos anos atrás, na época de uma terceirizada. Então ele nos leva para lá, eu e mais 5 caras juntos. E a nossa missão era, cara, dar uma vida nova, né, para aquele processo que estava de fato muito ruim, né? Então, para você ter uma ideia, assim, quando eu cheguei lá, quando a gente começa esse processo, a gente tinha 40 mil entregas do Natal de 2010 ainda no chão. Então, assim, que não tinha no chão que tu fala é dentro do CD não tinha nem sido separado ainda. O chão é expedido, tinha saído, mas dentro das transportadoras. Então, assim, muito com algumas transportadoras que acabaram no meio do caminho quebrando, então nem existem mais hoje. Mas então, se o pedido estava expedido, o problema ele estava muito mais dali para frente, muito mais com a transportadora, de fato, do que com a empresa. Para os dois lados. Tu imagina o seguinte, e aí é uma coisa que eu gosto sempre de perguntar assim, qual é a responsabilidade da entrega? Ela é de quem? Da empresa? Ela é da empresa que está expedindo, né? Então, assim, sim, teve uma morosidade no expedir isso, no sair, porque tinha uma capacidade produtiva. Essa capacidade produtiva ela foi estourada porque se vendeu muito mais do que se imaginou. Então, tem uma falta de planejamento ali muito clara nesse processo todo, né? E o funil estava invertido. Então, quando tu pensa num processo de expedição logística, aí pode ser para e-commerce ou não, mas, enfim, tu tem sempre um funil onde tu tem para a transportadora a maior capacidade, né? Então, quando tu começa a inverter esse funil, tu começa a ter, de fato, problema. E ali tu tem um problema de planejamento. Então, se vendeu mais do que podia, as transportadoras não tinham capacidade de fazer aquilo, não estavam preparadas, não tinham sido avisadas para aquele processo, e aí tu pega do dia para a noite e tu fala o seguinte, tu está acostumado a levar 1.000, amanhã tu leva 10 mil pedidos. Como é que tu faz? E aí a culpa é da transportadora? Né? Então a gente pega todo esse processo. E aí vem uma maturação de 2010, 11 ali para 12, 13, 14, enfim, de uma proibição de venda até a gente conseguir ganhar 4 anos consecutivos o Prêmio Reclame Aqui de melhor atendimento para cliente. Então teve uma evolução muito grande. Então vocês imaginam a gente chegar num CD de 140 mil metros quadrados. Então para quem não tem noção do que é isso, eu saía da minha sala, eu dava uma volta no CD e voltava para minha sala, dava 2.500 metros caminhando. 2.500 metros? Caminhando. Para dar uma volta inteira no CD? Para dar uma volta inteira no CD. E nessa época, era o único CD? Ou tinha outros? Não, já tínhamos outros CDs, mas muito focado em São Paulo. E aí depois dali começa a se realmente abrir. A gente chegou a ter 9 CDs na época, abertos aí no Brasil. Mas o teu trabalho era em um CD só ou ele era... No início ele era São Paulo, então eu era responsável pela esse CD de São Paulo, uma parte desse CD de São Paulo. Depois fui para Recife, fazer uma implantação de um CD novo em Recife. E eu brinco, a gente perde um parâmetro quando trabalha numa empresa desse tamanho, porque o CD de Recife é um CD pequeno de 90 mil metros. Então a gente fala assim, CD de 90 mil metros pequeno, né? É o que a gente foi implantar lá. Depois teve Rio de Janeiro, que a gente abriu, Rio de Janeiro foram 2 CDs,
Santa Cruz Seropédica, depois teve mais Queimados, e aí isso foi expandido na época que 1P era a menina dos olhos, né? Depois isso vai mudando com a entrada do 3P, e aí hoje diminuíram bastante já. E como é que é encarar um desafio desse tamanho, assim? Eu fico tentando me colocar no teu lugar. Alguém chega para ti, olha, estamos com um baita problema aqui de logística, em alguns lugares até proibido de vender, e a gente está te chamando agora para tu entrar aqui e ajudar a resolver esse problema. Eu sempre falo que são duas coisas, assim, Denis. Primeiro, tu enxerga como uma oportunidade da tua vida, né? E a gente sempre ouviu falar muito dessas grandes empresas, assim, do ritmo de trabalho, da forma como as coisas aconteciam. Mas também, por outro lado, tu tem uma sustentação financeira, uma sustentação de aporte de fato, tanto de tecnologia, quanto de conhecimento, quanto de estrutura, de apoio, que é enorme, sabe? Assim, então, eu brincava o seguinte, meu sonho é poder fazer, né, muita gente sonha em poder fazer curso com Falcone. Cara, eu tinha uma pessoa da Falcone, que na época era NDG, nem era nem Falcone ainda, que é uma das maiores consultorias do Brasil quando tu fala de ferramentas de qualidade e gestão, e o cara ficava 24 horas do meu lado, sabe? Então, assim, tu aprende a lidar com esse processo, com essa estrutura toda que tu tem. Então, primeiro, tu olha uma puta oportunidade. Segundo, eu vou ter apoio, vou ter para fazer isso. E se isso aqui der certo, cara, é pro resto da vida. Então, assim, nós estamos aqui 11 anos depois, comentando sobre o que aconteceu lá em 2010, 2011. É uma experiência adquirida que não tem universidade que consiga não tem. Te dar esse conhecimento. E o que mais incrível, hoje, eu falo com empresas no processo de consultoria, coisas que eu falava em 2014 na B2W. Então, assim, a gente vê, e apesar de, hoje a gente vê Magazine Luiza despontando aí no mercado, a gente vê o próprio Mercado Livre, né, despontando anos-luz na frente, lá em 2014 só falava de B2W. Então, assim, era B2W e os demais, né? Então, assim, todo mundo querendo chegar, hoje ainda, quando tu olha em GMV, tá muito bem, mas tu olhava todo mundo querendo chegar nesse cara. E nós vimos os outros concorrentes perto, mas, cara, nós éramos o líder absoluto. Então, quando a gente fala, Fulfillment, a B2W em 2014 comprou a primeira empresa de transporte. Né? O que está sendo feito hoje por um monte de gente, a B2W fez em 2014. Óbvio que, enfim, a forma como se tratou de lá para cá, e não vou nem entrar no mérito disso, mas todos esses processos que a gente vê discutir muito isso hoje, a gente já discutia lá atrás. Né? Então, assim, ter uma transportadora, em oferecer para o cliente o fulfillment de fato acontecendo dentro dos processos. Então, acho que 2016 foi o primeiro fulfillment que a B2W fez. Né? Lá atrás, quando comprou o Uniconsult, que montou o Biseller, foi o primeiro fulfillment que ela fez. Então, muito do que a gente está discutindo hoje, a gente via discutir lá atrás. Então, essa bagagem, você está com uma visão de 4 anos na frente de um monte de gente, ela tem um valor enorme, assim, sabe? E isso tu leva, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Marcelo Vieira. Se tu quiser assistir mais, eu vou deixar um link no primeiro comentário. Se tu gostou desse bate-papo e quiser assistir o episódio inteiro, tem um link aqui do lado. E se quiser assistir outros episódios do Mateada Podcast, vou deixar um link aqui em cima também. Então, assina o canal, curte e comenta aí.